Então é um tempo de colheita, um tempo de avivamento, um tempo de vida sendo salva, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, e Deus quer usar você. Só que nós entendemos que apesar de ter um povo animado aí, muito animado, tem algumas pessoas, infelizmente isso, machucadas, feridas, que necessitam de cura e de cuidado. E nós tomamos uma decisão como líderes, como igreja, como pastores, de não deixar ninguém para trás. É juntos que nós vamos avançar, é todos unidos, como nós falamos na semana passada, o poder do um, essa unidade com Deus, essa unidade da igreja. E pensando nisso, Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu creio que não é só uma palavra, Deus direcionou, usou muito, pastor Samuel, a sua vida ontem, quando o pastor Samuel falava de recomeço e de restituição. E Deus colocou que realmente é um tempo que Ele precisa agora de todos, não de alguns. Ele precisa de toda a igreja. Então vai ser um tempo que nós precisamos agora nos alinhar também de cura. Precisamos de homens e mulheres, jovens, crianças, todos curados. Curados em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. Eu me lembro muito e gosto quando no início da igreja, do crescimento, Deus queria que todos estivessem curados. Havia um homem chamado Enéas, e o apóstolo chega e fala assim: olha, o Senhor te dá saúde, e esse é o desejo do nosso coração, que tenhamos saúde para avançar. E para isso eu quero trazer nessa noite o tema, se fosse um tema para a palavra, é a cura. A cura. Eu tenho certeza que Deus quer curar a sua igreja. Então, a palavra que Deus tem para mim, para você, para todos nós nessa noite é a cura. Porque temos entendido que, se não formos curados, não haverá avanço, não vai haver multiplicação. Eu estava conversando esses dias com o irmão sobre um estudo teológico que um amigo meu fez, e eu fiquei maravilhado com aquilo, falando, e hoje nós temos ceia do Senhor, celebração, mas na época da celebração da Páscoa, quando significava o povo saindo do Egito, houve uma coisa maravilhosa que apontava para aquele dia do céu, o dia que vamos chegar no céu, porque no dia, quando chegarmos no céu, quando tiver a glorificação do corpo, quando formos transformados, aqueles que não veem, vão ver, aqueles que cocheiam, vão andar perfeitamente, aqueles que nasceram com algum tipo de enfermidade, ou de deficiência, ou qualquer tipo de problema de saúde, lá no céu, serão perfeitos. E além de ser perfeito, algo maravilhoso, eu não sei como será esse galardão que Deus tem, mas ele fez esse estudo falando sobre quando o povo saiu do Egito, que eram escravos, e aquele dia foi um dia magnífico. E talvez você imagine, será que dentro do povo hebreu não existia ninguém que coxeava da perna? Não existia ninguém que era um ancião? Não existia ninguém que poderia ter algum tipo de enfermidade? Existiam. Só que ninguém ficou para trás. O estudo aponta que naquele dia houve um grande milagre. Todas as pessoas puderam sair para atravessar o deserto, para chegar na terra prometida. A exemplo no dia em que Jesus ali na cruz, quando ele foi crucificado, no dia da sua ressurreição, ressuscitaram também muitas pessoas que foram vistas também, apontando que um dia glorioso e grandioso será esse lá no céu, onde não vai haver nenhuma enfermidade, nenhuma dor, e onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Mas o Senhor também quer fazer maravilhas nesse tempo, e para isso, enquanto pregamos o Evangelho, enquanto nós avançamos, ide e pregai o Evangelho, sinais e maravilhas vão acontecer. E porque entendemos que a igreja está vivendo isso, eu creio que Deus quer curar pessoas. Então nesta noite, eu pela fé e crendo no Senhor, eu tenho certeza que pessoas serão curadas aqui nessa noite. Mas a cura precisa começar internamente, porque o Espírito Santo, ele habita num lugar aonde ele traz cura, porque ele é o bálsamo de Gileade, ele é a cura que nós precisamos. E Deus tem nos dado a direção que muitas vezes alguns tipos de sentimentos ou ressentimentos causam feridas, raiz de amargura, e as pessoas ficam amarradas e não prosperam, e as pessoas ficam amargas, e além de não avançarem, impedem outros de avançar. Muitas pessoas, além de não ajudar no Evangelho, atrapalham o Evangelho, e Deus não quer que seja assim. Deus quer que todos nós sejamos curados. Então, como naquele dia, na saída do deserto, houve milagres e pessoas foram curadas para poder realmente atravessar o deserto,
Nós temos um deserto para atravessar até chegar na terra prometida. Mas essa terra é uma terra que mana leite e mel, e o Senhor quer que você esteja com os olhos fixos e fitos neste lugar. E para isso, nesta noite, a minha oração é que a cura venha sobre cada um aqui nesta noite. Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e se alguém, nós vamos ter um momento de oração intercessória no final ainda, que eu creio que Deus quer completar essa obra, mas no final nós vamos orar pelos familiares, pelos amigos, mas neste momento em especial, eu quero que você coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Hoje é noite de ceia, e a palavra diz também: examine, pois, o homem a si mesmo, e coma, e beba, e participe da ceia. Então neste momento também eu quero que você apresente a sua vida no altar. Você pode fechar os seus olhos e ter esse momento e dizer: Senhor, sonda-me, ó Deus. Peça ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, assiste às minhas fraquezas, olha para dentro de mim. Espírito Santo de Deus, revela pela palavra e pela presença do Senhor, se há algo dentro de mim que precisa ser curado, que precisa ser restaurado. Talvez hajam pessoas aqui nesta noite que sofrem. Talvez existam pessoas que nem se lembram, mas sofreram abuso infantil. Talvez hajam pessoas aqui que uma palavra do pai, quando era criança, o feriu, o machucou, e isso tem sido um peso na sua vida. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que não se sentem abençoadas, não prosperam, nada que faz dá certo. Talvez existam pessoas que já desistiram dos seus sonhos, que falam: não é para mim, isso é para outras pessoas, eu não mereço, eu não sou digno, Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa comigo. Talvez hajam pessoas que choram nos seus leitos, nas suas camas à noite, porque pessoas lhe feriram. Talvez quem te feriu foi seu esposo, foi sua esposa, foi seu filho, foi sua filha, foi seu próprio pastor, foi um amigo. Talvez você tenha até mesmo raiva de Deus e não tem coragem de dizer para Ele. Mas eu quero dizer para você uma boa notícia: o Senhor não está aqui essa noite para nos julgar, Ele está aqui essa noite para nos curar, para nos restaurar. Pai, nos colocamos agora num ambiente de dependência do Senhor e de fé. Nos colocamos diante do Teu trono da graça, e diante do trono estão os súditos, e diante dos súditos existe um rei assentado no trono, e este rei tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E obrigado, ó Pai, porque este rei colocou à sua direita um filho, e é um filho que lá no céu intercede por nós. É um filho que olha para nós e diz: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Um filho que diz: o meu sangue é sobre eles. Pai, eles são meus. Mas existe também um Espírito, o Espírito Santo, que se faz presente na terra. E Ele é o Consolador, e Ele interpreta aquilo que não sabemos levar até Deus, e Ele intercede por nós, e muitas vezes com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe que a dor, o sofrimento é tão grande. Mas esse Espírito traz junto o poder do rema, da palavra de Deus, porque é o mesmo Espírito que passeava quando a terra estava sem forma e vazio. Esse mesmo Espírito que pôde pairar sobre a face do abismo. E pela palavra do Senhor, esse mesmo Espírito agiu, quando o Senhor disse: haja luz, e houve luz. E começou a tudo novamente a tomar forma e se organizar. Pai, da mesma forma nessa noite, que Teu Espírito Santo possa pairar sobre este lugar, e talvez haja um abismo no coração do meu irmão, da minha irmã, mas pela Tua palavra que o Senhor possa dizer: haja luz, haja luz, e essa noite seja uma noite de tudo se reorganizar, e no final de tudo, haver um perfeito jardim regado, guardado e protegido pelo Senhor. Pai, abençoa as nossas vidas. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, e eu te peço: tem misericórdia de mim, usa-me como instrumento nas Tuas mãos,
E Pai, que a tua cura venha sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Mesmo assentado, quero convidar você a ler a palavra do Senhor, somente a parte C de 1 Coríntios 3, versículo 5. Existem várias versões para 1 Coríntios 13, que é o caminho da excelência, mas eu gosto muito da versão que é a King James atualizada. A King James é uma das versões mais fiéis aos originais. Mesmo assentado, 1 Coríntios 13, versículo 5, parte C, diz assim: o amor não se ressente do mal. Vamos dizer junto? O amor não se ressente do mal. Agora mais uma vez. O amor não se ressente do mal. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. É um fato, irmãos, que as pessoas se ferem umas às outras. É um fato que pessoas machucam pessoas. É um fato que volta e meia alguém foi machucado, foi ferido. Existem as escalas maiores e as escalas menores. Mas, quando uma ferida é aberta e ela não é tratada, há um grande risco. Eu tenho notado que, principalmente na vida de crentes, de servos do Senhor, de pessoas que feridas não são tratadas, essa ferida ela começa a fazer com que a pessoa se sinta rejeitada. Ela se sente rejeitada das demais pessoas da sua família, ela se sente rejeitada por Deus. Então uma ferida mais rejeição vai causar algo na vida daquela pessoa que nós chamamos de rebelião. A pessoa vai se rebelar contra a vida, contra as pessoas. É por isso que muitas pessoas, você não entende, elas parecem que estão sempre na defensiva, ou estão sempre feridas, machucadas, amarguradas, e sempre com palavras duras com as pessoas à sua volta, porque uma ferida mais rejeição vai dar rebelião. Um exemplo disso é a história de Absalão, um jovem ferido, um jovem que se sentiu rejeitado, ele se rebelou contra o próprio pai, e um fim terrível e triste. Mas algumas coisas que o ressentimento traz, é que ele é um grande inimigo dos relacionamentos. E se tem uma coisa que Deus quer comigo e com você, é se relacionar. É relacionamento. Se nós não podemos ter um relacionamento com as pessoas que você vê, como você pode ter um relacionamento com Deus que você não vê? Ele mesmo disse isso. Então a chave para a vitória é ter um bom relacionamento. E se você não tem bom relacionamento, você tem ressentimento. Mas há alguns detalhes sobre isso que é importante a gente entender, que a gente começou falando que o amor não se ressente. Mas eu não estou falando de qualquer amor. Eu estou falando de um amor que tem o poder de transformar qualquer situação. Um amor que Paulo fala que é um amor diferente, que é um amor que não tem uma linguagem comum. Um amor que não é simplesmente eu queimar algo por alguém, entregar algo por alguém. É um amor que vem do trono, é um amor que vem de Deus. É um amor muito parecido com o amor de mãe. Deus, para explicar isso, falou que o amor nem de pai não é. Amor de mãe. É muito parecido. Quantas vezes no gabinete, ou você mesmo como líder, já ouviu as pessoas dizendo assim: eu não amo mais meu marido, eu não amo mais minha esposa. Mas eu creio que você não vai ver, não vai ouvir uma mãe dizendo: eu não amo mais meu filho, eu não amo mais minha filha. Porque é um amor muito parecido, esse amor que vem do trono. Você talvez já ouviu alguém dizendo: eu não amo mais ciclano, fulano. Mas não vai ouvir isso. Tanto é que em Isaías 49, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Ou seja, para demonstrar um amor igual eu estou tentando falar para você, é só o amor de mãe. E Deus diz: ainda que uma mãe pudesse fazer isso, eu jamais. Porque o amor de Deus é um amor que não se ressente. Então a boa notícia que eu tenho para você
é que se há algo em você que atrapalha um relacionamento genuíno, vitorioso com Deus, precisa ter uma cura de ressentimentos com pessoas. E a boa notícia para você é que Deus pode fazer isso nessa noite. Isso vai ser um alívio, uma bênção, uma cura para você. Quando o texto diz, o amor não se ressente do mal, eu gosto de uma tradução também, que chama tradução livre. Ela é uma tradução um pouco ampliada desse texto. Ela diz assim: o amor não guarda registro de erros. Esse é um termo aí usado pelo Iber, né? Usado pelo pessoal que mexe com contabilidade, porque é um termo dizendo assim, é o livro razão de erro. Não sei se existe livro razão ainda. Não, ainda existe, gente? Não sei se tem outro nome agora, mas é como se fosse o livro razão. É onde vai sendo contabilizado tudo aquilo que precisa ser registrado. Então o amor não registra mágoas, não conserva mágoas, não guarda mágoas. Na Bíblia Revista e Corrigida, talvez você possa estar usando essa, é a que eu mais gosto de usar também, de usar para o dia a dia. Ele fala assim: não suspeita mal, não suspeita mal. Para entendermos melhor e termos acesso a essa cura, é necessário nós conhecermos um antídoto para o ressentimento, algo que possa curar. Mas para exemplificar melhor o que eu quero dizer para você, tem um camarada, um homem, que foi considerado o homem mais correto na terra, tão correto que o diabo falou assim: você dá tudo para ele, deixa eu dar uma tocadinha nele, deixa eu ferir ele. Jó. Ele era o homem mais rico que viveu. Irmãos, o homem mais abençoado. Jó tinha tudo para ser o homem mais ressentido da terra. Olha por quê. Você sabe a história dele, mas a história dele é mais ou menos assim: um dia, ele perdeu tudo, em um dia. Porque o bem mais precioso que a gente tem é filho, né, Alice? É os filhos. Um dia ele perdeu tudo, porque depois, o que vem depois, irmãos, a falência, os bens, as outras coisas que vêm, não é nada ao perder os seus filhos. Ele perdeu suas propriedades, seus filhos foram mortos de maneira trágica. Ainda para completar, a sua esposa se voltou contra ele. Isso nunca acontece, nesse negócio de esposa, só com Jó que aconteceu isso, da esposa se voltar contra ele. Ele ainda ficou com uma doença incurável, e não era só uma doença incurável, era uma doença extremamente dolorosa. E aí, irmãos, quando você está doente, você está ferido, você está machucado, você está na falência, na calamidade, está triste, está infeliz, está jogado às traças, está lá caído, aí você fala: meus amigos vão vir me socorrer. Onde foi o culto do amigo, né, Sérgio? Que bênção, né? Eu preciso de um amigo. Aí vem os 3 amigos de Jó. Em vez de serem simpáticos, eles falam assim: a culpa é sua. Quem mandou? Não havia nada de simpatia. Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 12, porque eu quero que você, primeiro, entenda que, para recuperar do ressentimento, a Bíblia diz que a gente tem que entender, a primeira coisa, que o ressentimento faz parte da vida. E se ele faz parte da vida, eu preciso lidar com o ressentimento. Eu não posso achar que é normal eu viver a vida toda com ressentimento. Deus pode fazer o máximo para o resto da sua vida, se você fizer o que Jó fez. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas olha o que diz Hebreus 12, de 12 a 15. Diz assim: portanto, levantem as suas mãos cansadas, e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos, e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Irmãos, o ressentimento, ele já atrapalha tudo na vida das pessoas. Mas ele fala: tome cuidado que o ressentimento não chegue num outro estágio, que a gente chama de raiz de amargura, que é quando já envenenou todo o seu corpo, toda a sua vida. Então, pensando nisso, e pensando sobre a gente se livrar do ressentimento, eu quero lembrar você, nós já falamos sobre isso um dia aqui, eu quero lembrar para você 3 causas de ressentimento.
Qual que é a primeira causa de ressentimento? E os amigos de Jó, eles agiram dessa maneira. A primeira causa de ressentimento é o que as pessoas dizem de você. Já disseram coisa ruim de você? Alguma vez? O que as pessoas dizem de você? Jó 12:5 diz assim: os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Ou seja, uma pessoa já entrou em desgraça. Os que estão seguros, em vez de trazer a pessoa para cá, chega e empurra ela mais ainda. É isso que Jó está falando. Então, quando uma pessoa fala de você, isso é uma porta, ou já pode abrir para uma mágoa, para um ressentimento. Quando as pessoas falam de vocês. Será que as palavras podem ferir as pessoas? Quando você joga uma palavra, Provérbios fala que você já não é dono dela. É como uma flecha lançada, você não é mais dono dela. E também uma segunda coisa, o que as pessoas pensam de você. Será que já pensaram algo ruim de você? Bom, pastor, já falaram, mas pensar eu acho que não. Mas quando as pessoas pensam de você, em Jó 19:5 diz assim: vocês pensam que são melhores do que eu, e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. As pessoas tendem a achar justificativa e a dizer assim: olha, está acontecendo isso na sua vida, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu te avisei, eu falei para você, você é orgulhoso, você é arrogante, você não é humilde. As pessoas vão achando maneiras de dizer o que você pensa, e eles pensam coisas ruins sobre você. Mas o pior também é o que as pessoas fazem contra você. As pessoas dizem, pensam, mas as pessoas fazem também. Jó 19:19 diz assim: as pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Irmãos, o mais doído não é quando um estranho, um desconhecido, fala algo de você. Mas melhorou. O pior é quando as pessoas começam a dizer coisas de você, pensar coisas de você e fazer coisas contra você. E normalmente, quando é alguém de fora, alguém distante, alguém que você não tem um relacionamento, aquilo não te machuca tanto, você sabe como lidar. Agora, quando é de dentro da sua casa, quando é de dentro da sua igreja, quando é alguém que você esperava uma mão estendida, ele tem uma pedra para te jogar. Quando é alguém que você esperava um abraço, ele se afasta de você. Quando é alguém que você esperasse que viesse ao seu encontro, ele se afasta, ele muda de caminho. A tragédia dos nossos dias é porque as pessoas não entendem que existe um amor que transforma qualquer situação. Jó lhe disse: aqueles que eu mais amo são os que mais estão me ferindo, são os que mais estão me machucando. As pessoas que eu mais esperava agora que me compreendesse são as que menos me compreendem. A própria esposa de Jó chega ao ponto de dizer assim: olha o jeito que você está, estou com nojo de você, quero nem chegar perto de você, por que você não amaldiçoa logo esse Deus e morre? É de dentro da casa. O ressentimento é encontrado no trabalho, o ressentimento é encontrado em todas as esferas de relacionamento. E eu quero dizer para você, porque a gente precisa encontrar também o que o ressentimento causa, porque você fala assim: tudo bem que tem, mas será que não tem nada demais? Então eu quero dizer para você 3 coisas também que o ressentimento causa, quando as pessoas nos ferem. E no livro de Jó você ainda aprende sobre isso, o que produz. Primeira coisa que você precisa entender: o ressentimento, irmãos, ele é irracional. Quando alguém está ressentido com alguém, faz coisas absurdas. É por isso que pessoas no momento de ressentimento fazem coisas irracionais, de dar um tiro no outro, de pôr fogo no outro, de xingar o outro, de bater no outro. Porque quando está ressentido,
faz coisas que são ilógicas. Jó 5,2 assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Grave isso, falta de juízo. Então, o ressentimento faz as pessoas ficar com falta de juízo. Eu já vi pessoas que ressentidas assim, ficam tão bravos, que graças a Deus que não fez isso na esposa nem no filho. Mas Gustavo já deu um murro na parede, aí quebra os dedos e fala: pastor, vem aqui. Eu já atendi pessoas que a mãe ficou ressentida com o seu filho, porque fez algo na escola e ela ficou envergonhada, e ela deu uma martelada no dedo do guri. Falou: não, pastor, isso não acontece. Você sabe que acontece. O ressentimento faz coisas que são, como Eclesiastes 7,9 diz, é tolice, porque você alimenta o ódio e faz coisas que são irracionais. Você já fez alguma coisa tola ou estúpida porque estava ressentido? Eu já, irmãos. Eu tenho que confessar para vocês que já fiz. É irracional. Você fala: meu Deus, eu fiz isso, como eu pude? Vou mostrar para ele quem pode mais, vou mostrar para ela, vou provar quem é o melhor, vamos provar quem pode mais, quem consegue mais. O Salmo 106, 33 diz assim: porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Sabe de quem está falando aqui? Está falando de Moisés. Moisés ficou tão irritado, tão ressentido com as pessoas lá no deserto, que em vez de ele tocar na rocha, ele bateu na rocha. Então o ressentimento faz líderes, homens, mulheres, qualquer um de nós fazer coisas tolas, tolice. Muito zangado, Moisés agiu e falou sem pensar. Você sabe as consequências. Então grave isso: ressentimento, ele é insano, é loucura. E outra coisa que você precisa entender: o ressentimento, ele é inútil. É inútil ficar ressentido, não vai resolver, vai piorar, vai complicar. Jó diz: com sua raiva você só está se ferindo, com sua raiva você só se fere. Tem não é da minha época, é época de alguém, pessoal mais antigo aqui, eu não vou olhar para ninguém, pessoal abaixa a cabeça quando eu falo. Da época do Abraão, o Abraão já é nosso, né? Na época do Abraão, não falo o nome, só o nome fictício. Da época do Abraão, não sei quem lembra, tinha lá parece que até iam regravar, os 3 patetas. Os 3 patetas? Então o ressentimento é como os 3 patetas, é inútil, mas tem algumas coisas. Nos 3 patetas tinha o Curly. O Curly estava chateado, porque um cara, sempre que encontrava o Curly, chegava e dava um murro no peito dele. Toda vez, o pateta lá, um deles, o Curly, o cara chegava, encontrava ele e dava um murro no peito. Ele falou assim: vou acabar com essa graça desse cara. Acabou, não vai mais bater no meu peito. Ele teve uma ideia. Ele estava ressentido com aquele cara. Ele falou: vou acabar com a mão dele, eu vou explodir a mão dele. Eu vou amarrar as dinamite no meu peito. E quando ele vir bater a mão no meu peito, assim, vai explodir os dedos dele. Ressentimento é isso, irmãos. É inútil, você vai destruir você mesmo, vai se ferir. Ressentimento é suicídio emocional. Grave isso. Eu li certa vez uma frase que disse o seguinte: ressentimento é o inferno no coração. Grave isso. Ressentimento é o inferno no coração. Ressentimento é considerado o mesmo pecado de feitiçaria. Ressentimento é considerado o mesmo pecado de idolatria, porque o ressentimento está ocupando um lugar que era para ser do Espírito Santo de Deus. Ele é inútil. Mas o ressentimento também é doentio. É doentio. A pessoa fica doente, a pessoa é ressentida. Ela só pensa em vingança, ela só pensa no mal, ela só pensa no pior. A palavra do Senhor em Jó 21, de 23 a 25, diz assim: alguns homens levam uma vida feliz e morrem prósperos. Olha que coisa legal. Alguns homens levam uma vida feliz e morrem prósperos. Tem gente que vive bem e vive na prosperidade, não é só a riqueza financeira. Tem gente que vive bem e vive feliz,
Mas o Jó diz assim: outros ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com um coração cheio de amargura. Sabe aquele camarada lá, quando Davi chega, e ele era um tolo, ele era um ressentido, Abigail, mulher dele, fala com ele, ele era um Nabal, ele era um ressentido, ele era um tolo, e ele morreu infartado, amargurado. Aí Davi casou com ela. Tem um cara aí, eu falei com ele, falei assim: rapaz, você precisa se cuidar, não vou falar o nome dele, você precisa se cuidar, você tem filho para criar aí, vai cuidar da saúde, emagrecer, você morre, outro cara vem e vai cuidar dos seus filhos. Ele falou: se cuidar bem não tem problema. Eu falei: mas o cara vem e vai ficar com a sua esposa também. Não, então eu vou me cuidar, não sei o que lá. Não, já vai começar a fazer. Você vê, né? Gente, você não pode ficar ressentido e feliz ao mesmo tempo, não tem como. A questão, até eu falei isso, questão de cuidar do corpo, né? Eu acho que o problema maior não é o que você come, a comida que você come. O problema maior é o que está consumindo você. O que está comendo, você come a comida e o colesterol está acabando com você, está comendo suas artérias, está comendo seu coração. Então, é a gente entender assim, não é a questão do que entra, o que está dentro de mim está saindo, está sendo produzido. E eu quero dizer para você que há uma relação da doença com o pecado, você sabe disso. Após o pecado, a própria natureza sofreu. A Bíblia diz que as árvores não tinham espinhos, abrolhos surgiram por causa do pecado. A Bíblia diz que a natureza geme e espera a volta do Redentor, quando vai haver a cura sobre ela. Então imagine alguém que é ressentido, quanto de doença que pode vir sobre você, vir sobre a sua vida. Algumas histórias que eu vou falar para você é verídica. Eu quero rapidamente só dizer para você. Eu vi uma história, essa eu não conheci, de uma mulher que ela ficou muito ressentida em meio a um divórcio litigioso com o seu marido, questão de filhos. Ela ficou muito ressentida e ficou amargurada, magoada, e ela começou a ter um problema sério numa das vistas dela. Ela ficou cega. E foi no médico e não tinha jeito, e ela ficou cega. Ela foi no médico, o médico falou não tinha o que fazer para recuperar a visão dela, e o médico disse que não encontrava uma enfermidade, não encontravam algo físico, clínico nela. Mas um dia ela indo na sua casa, o Espírito Santo tocou o seu coração, e ela se ajoelhou e falou assim: Deus, me mostra o que está acontecendo. E o Espírito Santo, que assiste a nossa fraqueza, mostrou para ela que havia uma mágoa, um ressentimento. E ela decidiu naquela hora liberar perdão. E quando ela saiu de joelhos da posição que ela estava e levantou, ela abriu os olhos e ela ficou assustada, que ela estava enxergando perfeitamente. Eu fui alguns anos atrás fazer um treinamento de evangelismo em Mato Grosso. Um pastor amigo meu me contou um fato que aconteceu na igreja dele. Ele foi visitar uma pessoa que, de repente, ele ia passando no centro da cidade, e na esquina, ele viu um membro da igreja dele cair, com fortes dores abdominais, e gritava, urrava, e ele mesmo socorreu aquele membro da igreja e levou para o hospital. Chegou lá, ele ficou internado, fez vários exames, e dali ele não saiu mais, paralisou as suas pernas, paralisou os seus braços, e só complicava cada dia mais, e os médicos faziam os exames, ultrassom, ressonância, e não encontrava nada. E o pastor começou a visitá-lo, orar por ele. Esse aí eu vou te falar para você assustar agora, hein? Aí o pastor começou a orar por ele, falou assim: Deus colocou no meu coração para você orar e dizer para o Espírito Santo sondar, e para ver se não tem dentro de você alguma coisa que você precisa confessar para Deus, e liberar para Deus, liberar perdão para alguém. Vamos fazer isso em oração? E esse pastor, meu amigo, conta que até na hora da oração ele até assustou, ele até abriu o olho, porque esse rapaz começou a confessar, e na sua oração ele foi confessando para Deus que ele estava com muito ressentimento, com muita raiva do pastor, e ele tinha planejado naquela tarde
ele ficou na esquina. Ele não ia matar o pastor, ia deixar ele quase morto. Ele disse que tinha planejado de dar uma surra com um bastão. E ele ficou na esquina esperando o pastor passar. E ele ia pegar e dar uma surra no pastor. Só que quando o pastor olhou para ele de lá, o pastor riu e acenou, ainda foi na direção dele. Naquela hora, ele não sabe o que aconteceu, mas ele caiu com essas dores abdominais. E ele ali orando, ele foi pedindo perdão, confessando e pedindo para Deus tirar aquilo dali. Ele e o pastor se acertaram ali, não se acertaram de se acertar, né? Se perdoaram, uma liberação de perdão e de amor. Em alguns dias, aquele homem estava dando alta daquele hospital. Essa história é verídica, real. Um outro fazendeiro, alguns anos atrás, ele era um homem já rancoroso, amargo, se dizia um cristão, frequentava uma igreja, era membro de uma igreja, mas sempre muito rude, principalmente com os adolescentes da sua igreja, um homem muito duro mesmo. E esse fazendeiro, ele levou um coice de uma vaca, e ele ficou paraplégico. E com isso, ele ficou ressentido com Deus, magoado com a igreja, porque parece que o pessoal não visitou ele lá muito também. E ele ficou muito magoado, ressentido. Eu acho que até a vaca ele mandou matar, de tão raiva que ele estava. Mas esse homem, um dia ouvindo uma mensagem por rádio, ele orou, pediu perdão para Deus e entendeu que ele tinha um ressentimento, confessou para Deus, e esse homem foi restaurado, se colocou de pé novamente. Eu estou dizendo essas histórias para você, só para você saber que tem coisas que no físico agem, que não tem nada a ver diretamente com o físico, tem a ver com o reino espiritual, e tem a ver com aquilo que está guardado no coração. No coração. Então nesta noite, Deus me deu essa direção para trazer para você essa palavra, porque Deus quer curar a sua igreja, Deus quer curar a mim e a você, cada dia mais, nos tornar cada dia mais sãos, sadios. Provérbios 17:32, ele fala: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Isso é verdade. Pessoas sofrem, pessoas vivem amarguradas, estão morrendo, estão definhando, estão cada dia padecendo. Mas pastor, fala logo qual é o antídoto, qual é a cura, qual é a solução. Eu posso dizer para você que a cura está aqui essa noite, é o Espírito Santo de Deus. Há um bálsamo na casa do Senhor, há um bálsamo em Gileade, mas Ele pede de mim e de você 3 atitudes para que a gente possa ser curado. E a primeira atitude que nós precisamos ter é a mesma atitude que Jó teve. Jó revelou a sua dor. Não é revelar para as pessoas, não é revelar para quem não tem compromisso com a palavra, é revelar para Deus, é dizer: Deus está doendo, Deus está me ferindo, Deus está me machucando. Em Jó 7:11, diz assim: por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho que falar, meu coração está cheio de amargura. Jó, ele não acusava os seus amigos, ele não brigava com ninguém, ele se colocava diante de Deus e: Senhor, está doendo, Senhor, está machucando, preciso botar isso para fora. Em Jó 10:1 é como se ele dissesse assim: vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, quando eu falar, não me condenes. E sabe o que é bom, irmãos? Deus não nos condena. Deus não nos condena. Eu me lembro de um rapaz que eu atendi na minha sala. Ele tinha uma ira profunda, ele era muito agressivo. E eu atendi esse rapaz, e para ele andava até de coturno, de que ele queria chutar as pessoas. Ele falava para mim, ele era agressivo. E eu atendi na minha sala e ele disse assim: pastor, eu vim aqui porque meu pai me obrigou a vir aqui. Mas eu quero dizer para o senhor que eu odeio igreja, e eu odeio Deus. E se o senhor me obrigar aqui e falar alguma coisa, eu vou falar um monte de palavrão para Deus. Eu falei: vai mesmo? Ele falou: vou. Eu falei: então eu quero que você fale, mas espera só um pouquinho. Eu pedi a ajuda do Espírito Santo, foi a direção que ele me deu, e eu orei, falei: Senhor, esse rapaz que está aqui na minha frente, ele está com muita raiva, ele está com muita dor, ele está com ira. Deus, ele quer falar umas verdades na sua cara, ele quer falar umas verdades para o Senhor. Deus, ele vai falar um monte de coisa para o Senhor, eu espero que o Senhor tenha misericórdia dele, Senhor. O Senhor não castigue ele, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, lance da tua graça. E eu fui orando e clamando por ele, de verdade, irmãos. Aí eu abri meus olhos e falei assim:
como a gente aprende no próprio Veredas, né, de falar para Deus, né, eu falei assim, eu quero que você fale para Deus agora, não é para mim, fala para Deus essas verdades agora. Eu vou falar, pastor. Eu falei, não, eu quero que você fale, pode falar. Não, eu vou falar. E ele fica, fala então, mas fala tipo em forma de oração, como se fosse para eu vou fechar o olho e você fala. Eu olhava assim, ele, eu vou falar, calma, eu vou falar. Eu falei, então fala. Ele falou assim, Deus, eu te odeio, eu te amo, Deus, me perdoa, Deus. Ele foi falando, eu estava com raiva porque o Senhor deixou meu pai morrer, eu estava com raiva porque eu não queria que meu pai morresse. Ele despejou, irmãos, ele despejou, ele chorou, ele estava com raiva mesmo, porque ele falou assim, Deus, por que o Senhor levou meu pai? Ele estava ressentido, mas ele contou para Deus e Deus não condenou ele, irmãos, Deus curou ele ali, Deus restaurou ele ali. Ou seja, tem hora que a gente precisa emocionalmente, como Jó, vomitar. É igual pessoas que a gente já viu sendo liberta e vomita coisas que foi feito lá no trabalho, no centro de Bacumba, que foi feito no terreiro contra ele, a pessoa vomitar tudo aquilo, coisa que você fala, não tem, como que pode? Está tudo isso dentro dessa pessoa. Também existem ressentimentos que precisam ser colocados para fora. Deus, Ele entende você, Ele entende a mim. Alguém diz assim, eu quero fechar as portas do passado. Você pode fazer isso. Entre o seu passado, existe a cruz de Cristo, onde para todas as coisas, para Deus fazer algo novo na sua vida. E o bom, a promessa é que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, Ele é o Consolador, Ele te ajuda, Ele ajuda você a vencer, Ele ajuda você a ter vitória. Então a primeira atitude, você precisa confessar, precisa falar. E a segunda é o mais difícil, você precisa liberar o seu ofensor. Você precisa liberar o seu ofensor, deixe-o ir. Você não terá paz enquanto você não fizer isso. Sabe quando alguém fica magoado com a pessoa? Às vezes a outra pessoa nem sabe, sabia? Às vezes você está sofrendo, a outra pessoa não está sofrendo. Então libera do seu coração quem te feriu, quem te ofendeu. Jesus ali na cruz poderia estar ressentido de todo mundo. E olha que a situação que ele estava. Ele falou assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus estava liberando as pessoas, estava liberando todo mundo, e ele era inocente. A Bíblia fala que depois de Jó orar, liberar seus amigos, ele orou pelos seus amigos. A Bíblia fala que o Deus eterno abençoou ele, que ele foi mais próspero, teve mais filhos, mais filhas. Aí você fala, mas pastor, um filho não substitui outro, né? O que aconteceu, como que pode isso? Eu tenho na minha cabeça, eu só tenho umas pira minha, né? Quando eu olho assim, que fala que você é mais do que vencedor, eu imagino que foi para Jó primeiro, que Deus falou assim, você é vencedor aqui na terra, Jó, mas você é mais do que vencedor lá no céu. Eu vou abrir aqui o céu. Sabe aqueles filhos, aquelas filhas que você orava, que foram ceifados aqui na terra? Olha eles lá no céu, olha o galardão, eles estão te esperando, você vai reencontrá-los. Aí Jó pode talvez dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de com o Senhor andar. Aí ele pode falar assim, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Por isso, irmão, que eu sou apaixonado por Jeremias 29:11. Eu, Senhor, é quem sei os pensamentos, os planos que tem a seu respeito, de bem, né, irmã Medina, e não de mal, de dar um futuro e uma esperança. Amém, irmãos? Mas também é preciso que a gente possa tomar uma atitude, e essa atitude, às vezes é difícil, liberar o ofensor, mas eu preciso agora redirecionar a minha vida. Eu preciso dar uma direção nova para a minha vida. Jó fez 3 coisas para redirecionar a vida dele. Ele endireitou o coração dele, ele se aproximou de Deus, e ele enfrentou a vida novamente. Ele enfrentou o mundo de novo. É aquilo que Paulo falou, lanço-me para frente, esqueço, ficou para trás, e prossigo para o alvo, olhando
para o autor e consumador da minha fé.